Boa noite. Tentando me encontrar, já foi embora, querendo nem voltar. Pensou duas vezes antes de falar, porque a vida é louca, mano, a vida é louca. Sempre fiquei quieta, agora vou falar. Se você tem boca, aprende a usar. Sempre o meu valor e a cotação é dólar, porque a vida é louca, mano, a vida é louca. Boa noite, gente. Tudo bem? Oi, Dai, tudo bem? Joana? Saudade, a gente tá com muita saudade de você. Gente, eu tô sem fone, porque mais uma vez, olha, esse ano tá demais, hein? Eu tô sem celular, então tô com o celular de mamãe e eu esqueci o fone na casa dela. Esse ano a gente tem que fazer uma reza e um ebó geral nesse país, porque as energias estão pesadas. Mas a gente vai descontrair um pouquinho, né? Ouvindo as nossas histórias de mulheres maravilhosas. Ah, todo mundo te chama de Dai. Eu adoro diminutivo, então, pra mim, eu acho Dai lindo. Eu tenho algumas amigas também que são Dai, então já somos amigas. Pronto, estamos em casa. Hoje a gente vai falar, né? Eu vou fazer a live agora com a Kati. É uma amiga, mulher maravilhosa, incrível. E eu quero que vocês ouçam a história dela. A Thaís, às 20 horas, vai fazer com a Thalita também. Eu até brinquei mais cedo falando que eu não tenho roupa, né? Eu não tenho roupa para falar com a Thalita. Muito menos roupa para falar com a Catiúcha Vatuzzi, essa mulher maravilhosa. Essa live, gente, esse festival que a gente escreveu, né, no Instagram. Eu sei que tá todo mundo cansado, é Zoom, é muita live rolando, todo mundo já tá meio saturado. Mas especialmente nesse momento, em novembro, onde parece que só lembram das mulheres negras e homens negros nesse período, e a gente está sempre falando e sempre reforçando, né, da mulher negra periférica, que nós somos múltiplas, temos várias potências, é muito importante que vocês nos ouçam. E aí, essa live também é uma resposta ao edital que a gente ganhou do Cultura Presente nas Redes. Esse edital é maravilhoso e ele nos proporcionou a ajuda, né, da nossa campanha Apoio Empreendedora Periférica na manutenção também da nossa casa, porque a casa paga conta, né, tem água, luz e internet e não está nada barato, não está nada barato. E isso deu suporte também para que a gente desse continuidade a essa campanha. E através desse edital a gente escreveu que a gente iria falar dos nossos pilares. Os pilares das Josefinas são o empreendedorismo social feminino, com foco, né, na mulher e mãe da periferia, o autocuidado e a cultura. E aí, quando a gente escolhe mulheres que têm dado voz a outras mulheres, como a Catiúcha Vatuzzi e a Thalita Peixoto, a gente está externando, né, colocando solidez nesse pilar que é a Josefinas e que é o trabalho de tantas mulheres, né, como está aqui a Camila. Eu não vou poder convidar ninguém agora, Dai. Estou esperando a Kátia entrar, eu quero que você ouça. Se der, a gente vai fazer uma live só para a gente bater um papo. Aí você entra. O que você acha? A Cíntia também aí. Cadê a Catiúcha Vatuzzi? Mas enquanto isso, eu só vou dando um resumão, né, de como foi essa campanha, de como foi esse edital. Esse edital a gente escreveu justamente para falar de nós. E é muito bom ter esse edital aprovado, porque é uma resposta também que as nossas histórias importam. As vidas negras, as vidas de mulheres negras importam. Então, a gente se ouvir, a gente se afetar é muito bom. Eu vou aqui passar uma mensagenzinha para a Kati, ver se ela já entra. Tô perguntando cadê ela. É muita atividade na vida dessa mulher e na minha também.
Gustavo aí, Cíntia, Tendência Black. Gente, quem não conhece a Cíntia também maravilhosa, Encontro Preto, vai ter, acho que semana que vem vai ter Encontro Preto. Sigam também a página do Encontro Preto. Tem muitas empreendedoras na Zona Oeste, né, que estão no Encontro Preto. E uma das coisas mais lindas que a gente se deparou em meio a essa pandemia, né, mesmo sendo um momento tão difícil, a gente se encontrou. Porque a gente ia para fora da Zona Oeste, se via, né, se admirava, e a maioria de nós somos da Zona Oeste. Então, foi uma das coisas mais lindas que aconteceu. Foi esse encontro, né? Na verdade, reencontro, porque a gente já tava escrito que a gente tinha que construir coisas juntas, né? Se afetar. Gustavo Almeida aí. Vamos convidando a galera, gente. Eu acho muito importante, enquanto eu estou esperando a Kátia entrar, vamos convidando a galera. Eu acho muito importante, né? Hoje eu quero que vocês ouçam, né? Peço, né? Que vocês ouçam a história dessas pessoas. Primeiramente eu peço, né, licença, né? Todos os nossos mais velhos e mais novos também, que fazem parte da construção da nossa história, da nossa rede. Pedir nessa sexta-feira também toda a bênção, proteção e axé para o nosso caminhar. E não há forma mais impactante, né? E mais fácil de aprender do que ouvindo as pessoas, né? Então é muito importante se ouvir. Então eu peço que vocês convidem a galera aí para ir entrando na live. Enquanto isso eu vou botando aqui a Isa para a gente escutar, dona de mim, dona dos nossos negócios, da nossa vida, né? Dona de tudo. Você pode gerenciar o trabalho da sua equipe fácil. Vamos ver se a Kátia entra agora. Cadê ela? Não sei se ela vai entrar pelo Trabalho de Preto ou pela Preta Comunicóloga, que é o Instagram dela. Maravilhoso, né, Cíntia, esse nosso encontro. Dai também. Camila. Cadê essa galera? Vamos chamando todo mundo para ver a nossa live fofa, linda. Tô aguardando ela aí. Ah, ela entrou. E aí, querida? Tudo bem, amiga? Tudo bom? Eu sei que você tinha entrado antes, você estava contando aqui que a gente tem que fazer um ebó coletivo para o Rio de Janeiro, porque meu celular pela segunda vez deu pau. Aí, aí eu fui correndo pegar o da minha mãe e esqueci o fone, mas tá dando para você me ouvir bem? Tá sim. Tá. Tava falando um pouquinho de você, um pouquinho do que foi esse edital que a gente escreveu, né? Que é essa resposta do Cultura nas Redes. Esse edital, ele nos proporcionou ajudar, né? As mulheres da nossa rede, para além só do donativos, mas uma das coisas que a gente sempre fez ao longo da campanha, do apoio à empreendedora periférica, foi sempre pegar um produto de uma e presentear uma pessoa que estava apoiando. Então, o edital ele nos proporcionou fazer tudo isso. Inclusive também, né, quando a gente fala do nosso povo preto, a gente quer todo mundo em pé, com garra, né, que tenha seu dinheiro, que a gente não abaixe a nossa renda. Esse edital também nos proporcionou pagar, às vezes, uma conta de uma e de outra para que a pessoa pudesse dar continuidade ao seu trabalho. Mas hoje eu não quero falar do apoio empreendedora, não. Eu só quero agradecer. Falei que é maravilhoso ter você. E você fez tantas coisas e está fazendo tantas coisas durante esse ano que eu quero te ouvir. Porque você dá voz, né, ao trabalho de preto, você dá voz a tantas vozes. Eu fui uma dessas, né? Você sempre lembra de mim. Mercado Preto, que foi um encontro maravilhoso na semana passada. Então, você dá voz a tanto afros empreendedores. Você faz trabalho de comunicação para tanta gente. Assim, quem é essa mulher? Quem é essa mulher que faz tudo isso, né?
Então hoje eu quero só te ouvir quem é a Catiuxa Vatuzzi, por que esse Ah, querida. nome, de onde ela veio, quem é teu pai, tua mãe, teus mais velhos, teus mais novos, que lição que você tem a nos ensinar hoje, porque é uma honra, amiga, ter uma mulher preta como você falando. E agradeço, né, a Maria da Graça, a artesã que eu acompanho, maravilhosa. Então, você falar para a Gracinha também é uma honra para mim. Então, fale, vamos assim bater um papo. Eu vou tomar uma cerveja e você vai falando quem é você. Sempre tive curiosidade de saber qual a origem do seu nome, porque Catiuxa Vatuzzi. Então, o Catiuxa é um nome russo que minha mãe viu no jornal na década de 80. Eu já falei minha idade, né? Porque estavam soltando um míssil na Rússia e aí saiu na capa do jornal esse nome, que era o nome do míssil, Katyusha. E aí ela gostou do nome, agora vai vendo, né? E o Vatuzzi era para homenagear o meu avô, que tinha o nome de Walter com W, e ela queria um nome feminino para fazer um nome composto, então é um nome composto. E tem origem nos Vatutsi, na tribo africana, nos Vatutsi. Então é um nome muito forte, é um Catiuxa que com certeza eles não escolheram o nome de um míssil à toa, né? Não foi? E o segundo nome é um nome de uma tribo africana muito forte, que é a Vatutsi. Dá para procurar aí no Google sobre os Vatutsi e é bem, bem bacana a história. E aí, para traduzir para cá, virou Vatuzzi, né? Aquelas coisas de escrivão no Brasil, né? Que vão mudando o nosso nome, botando letra onde não tem. É isso. Nossa, que significado forte. É. Eu não sei qual é o nome dela, Laba. Ela está perguntando se eu posso fixar. Eu acabei não fixando o tema. Para deixar correr, eu não vou conseguir fazer isso agora, porque o celular não é meu, aí eu vou ficar toda insegura. Mas dá uma olhadinha. Hoje o tema é sobre as donas do negócio, é um festival onde mulheres donas do seu negócio, especialmente mulheres pretas, né, que nos subjugam, né, das formas é, piores possíveis, a gente está falando que nós somos donas de si e donas do nosso negócio. E a gente segue, mulher, a gente segue, depois eu fixo o tema. A Thaís é maravilhosa nisso, na próxima live com a Thalita ela faz. Eu estou super emocionada com o significado do seu nome, porque eu acho que o nome fala tanto da gente, né? Um míssil, É, uma tribo africana, eu acho que mostra muito, né, a que você veio ao mundo. E aí, a que é. você veio ao mundo, amiga, o que é ser para você? Tipo, a gente fala festival a donas do negócio, mas você sempre foi aquela menina, tipo, dona de si, eu tenho certeza que hoje que eu já estaria fundando o Trabalho de Preto, que eu seria uma comunicóloga, que eu seria essa mulher toda. Depois a gente fala de tudo que você é, mas até chegar onde tudo que você é hoje, como foi lá atrás a tua base com a tua família? Olha, eu venho de uma mãe muito forte, né? Uma mãe que segurou a barra sozinha, que passou por muita coisa. Da ausência paterna, que é normal, né? Também dentro do cenário de família preta, principalmente das décadas passadas, né? Agora a gente vê todo um movimento de pais pretos presentes, de pais pretos participativos e tudo mais, mas não era a realidade, né? E muitas de nós viemos dessas famílias partidas, né? Então, a minha mãe foi uma mulher muito forte, que passou por muita coisa. Depois ela conheceu uma outra pessoa, que foi meu padrasto, que foi também muito importante na minha vida, e principalmente o meu avô, que é o meu avô Walter, né? Que ela quis homenagear no meu nome, que foi uma pessoa muito presente, né? E que tinha uma trajetória de vida muito marcante. Ele chegou no Rio de Janeiro com 18 anos analfabeto, e nessa idade é que ele foi aprender a ler e escrever, e aí ele termina a vida, né, sendo um oficial do Exército, sendo um escritor de um livro, sendo professor de matemática e português. Então ele era meu orgulho, meu ídolo na terra, né? Aprendi demais com ele e assim, sempre penso, será que eu estou fazendo alguma coisa que meu avô gostaria que eu fizesse, né? A gente tem isso com os nossos mais velhos, né?
E a minha bisavó também, que foi muito presente na minha vida, que era a mulher das ervas, a mulher do mistério, a mulher que era muito vaidosa, mas que sempre tinha um remédio pra gente, se a gente estivesse passando mal, ela ia resolver. E a mulher da comida, né? Muita fartura, uma mesa muito farta, muita comida e planta, muita planta, planta para tudo. Planta para ganhar dinheiro, planta para resolver problema financeiro, planta para resolver problema de garganta, era planta para tudo. Então é dessa junção de muita coisa que eu vou crescendo, né? No meio de muita coisa. De uma família também com muita história complicada, né? Mas que conseguiu chegar até aqui. E aí quando você pergunta se de repente você já sabia que ou já era essa pessoa, não, a gente não sabe, né, amiga? A gente vai passando por uma série de coisas, né? E algumas inquietações que talvez na adolescência a gente não saiba canalizar muito bem. Muitas vezes esses sofrimentos, essas ofensas que a gente vive na adolescência, elas têm um impacto na gente que normalmente a gente não consegue reagir da melhor forma. E foi assim comigo, eu não soube reagir. Eu tive a possibilidade, por conta da minha mãe, de estudar em escolas na Zona Sul do Rio de Janeiro, depois de fazer faculdade na UF e tudo mais, e eram ambientes brancos, né, majoritariamente brancos. Então, o meu cabelo era um marcador étnico-racial muito forte e fazia com que eu fosse sofresse todo tipo de rejeição afetiva e tudo mais. Mas isso, naquele momento, eu não sabia lidar, não. Então, foi por conta de mais velha, ter me conectado a outras mulheres negras, né? Ter me conectado de alguma forma ao movimento negro, que eu começo uma trajetória de autoconhecimento, de reconhecimento, de resgate, de lembrar dessas histórias da minha família com orgulho, diferente do que eu fazia antes, né? Tendo uma parte da família em Vaz Lobo e outra parte na Zona Sul, estando na Zona Sul, eu queria esconder a família de Vaz Lobo, né? Então, precisei ter mais idade para ter maturidade, entender o valor que tinha aquela família de Vaz Lobo, o valor que tinha essa trajetória do meu avô, né? E o valor da sabedoria dessas pessoas, né? O que eles tinham deixado para mim de conhecimento que é para a vida toda e que cada vez que a gente faz qualquer ação como a gente faz, seja o Trabalho de Preto, seja o pretaria.org, qualquer coisa que a gente vá fazer, você sabe que a gente não se envolve só com os projetos que a gente está de frente, né? A gente se envolve com qualquer coisa que qualquer mana preta peça para a gente se envolver, né? E quando a gente está fazendo isso, a gente está voltando lá atrás, né? Na porta aberta que tinha em Vaz Lobo, lá recebendo os vizinhos com bolo e café, né? Naquela coisa de viver com senso de comunidade. Meu avô pagava a conta de luz da vila inteira para não faltar luz, para que ninguém se atrasasse, né, e não faltasse luz. Ele pagava a luz e a água de todo mundo e depois todo mundo ia pagando para ele. Então, assim, isso significa viver em comunidade, isso é senso de comunidade em primeiro lugar. Porque no ruim, né, se alguém atrasasse, a vila tinha o mínimo de dignidade de, naquele momento de um atraso, de um imprevisto, não ficar sem luz e sem água, né? Então, eu sou neta dessa pessoa, né? Dessa pessoa que com 18 anos não sabia ler e escrever e termina a vida da forma como terminou, né? Tendo tanto a ensinar. Então, eu tenho muito orgulho da trajetória dele, me inspiro muito, estou muito longe disso, de um poder de transformação dessa proporção, mas acho que é dever nosso, né? Assim, é uma coisa. Acho que a gente tem meio que essa inquietude e a gente transforma isso em realização, né? Cada um transforma aquilo que tem dentro de si de um jeito. Tem gente que vai levar para a dor e talvez a gente canalize essas nossas energias, tanto de dor quanto de inquietação. Quando eu falo inquietação, é por vermos as coisas que a gente não pode mudar, né? E aí a gente vê aquilo acontecer, não pode mudar, então o que a gente pode fazer? Para minimamente tentar ter uma sensação de que você não está parado vendo aquilo acontecer, né? Então acho que foi isso que me tomou, né? Logo que eu consegui estar próxima a essas mulheres negras, entender também quem eu era, construir a minha autoestima a partir delas,
né, a partir desse olhar de afeto que eu encontrei nelas, que eu encontro em você, que eu encontro em Tainá, que eu encontro em Amália. E aí, quando a gente se vê no outro, muda tudo, né? A gente começa a pensar o mundo de uma outra forma. E aí, continua, Pode falar, pode falar. assim, como virou essa chave, né? Na fala a gente fala virar a chave, mas a gente sabe que tudo foi matéria-prima, tudo que a gente foi passando. Eu também fui uma dessas, né? Também sou da década de 80, onde a gente fala que a gente foi se descobrindo negra, né? Negra, preta, né? Da forma que cada um se sentia confortável em falar. Mas eu tinha vergonha também, né? Principalmente no Rio ainda. Uma das coisas que eu fui me curando e fui me afirmando, né, é a de voltar a chamar minha mãe, né, muitas vezes até na escrita de manhinha. Porque ao chegar no Rio de Janeiro era vergonhoso o sotaque. E aí o sotaque é alinhado à cor. E a galera, quando fala, né, se orgulha de falar das suas origens, sempre procura, né, um sobrenome ou uma origem europeia. Eu não tinha. Então, claro, uma graça para mim, uma coisa bem legal foi no trem uma vez, da pessoa achar que eu era de descendência, não era indígena, não, que eu era da Índia, algum desses locais. Eu falei, pronto, né? Pronto, seria um ótimo álibi para eu esconder, né, a minha tez, a minha origem, o meu sangue nordestino, indígena e preto. Mas eu também fui me descobrindo nesse processo. E eu falo que eu admiro, eu acho muito importante a gente te ouvir hoje, porque você tem dado voz, você tem sido estratégica no negócio e na comunicação de muitos afroempreendedores. E aí, em que momento a Catiuxa vai virando isso, né? Vai sentindo todas essas dores, sendo veladas ou não na faculdade, e vai se unindo ao movimento negro, às mulheres negras. Por onde começou? Começou primeiro, não sei, foi numa pós, foi para o movimento tal, como veio Pretaria. Conta um pouquinho para a gente dessa trajetória, que eu acho que tem muitas meninas também, muitas mulheres querendo, né, traçar isso, né, esse processo, né, da gente se reconhecer e se afirmar como mulher negra. Então, eu não sei te dizer o dia, sabe, amiga, porque isso é um processo mesmo. Para você ter ideia, eu tive a possibilidade de morar nos Estados Unidos, né, com 17 anos, mais uma coisa possibilitada pelo meu avô e pela minha mãe, e aí, quando eu morei lá, eu percebi a negritude de uma outra forma. Eu percebi uma negritude positiva que eu não via aqui no Brasil. O Brasil é um lugar muito perverso para os negros, né? A gente se habitua a um racismo que adoece a gente sem a gente perceber, né? E a gente se habitua a isso, a gente finge que de fato não está acontecendo nada. É como se você tivesse uma ferida aberta, todo dia alguém fosse lá e catucasse a sua ferida aberta e você fingisse que ninguém está fazendo nada, sabe? É isso que é o Brasil. Quando você chega lá, a ferida está aberta, mas na hora que alguém vem catucar, todo mundo grita. Então, o simples fato de você poder gritar e de você ter consciência de que há uma ferida, de que essa ferida está aberta e que estão mexendo nela, muda tudo, sabe? É por isso que eles têm toda uma organização, diversos grupos, diversos coletivos pretos que estão se mobilizando politicamente, tem elite preta financeira, né, para garantir isso. Então, o que acontece? A minha geração é a geração de Marielle, a geração da internet. Então, a minha mudança, a minha transformação, ela acontece junto com esses fenômenos, que na verdade o que eu entendo desses fenômenos é o nosso contínuo ancestral. A conta veio para esse povo pagar. Eles acharam que a gente não ia se reconectar, que não haveria forma da gente se juntar, né? Nos separaram, a gente sabe muito bem disso. Achando que a gente separado, né, era mais fraco e que nunca haveria uma forma da gente se reunir. Realizaram diversos processos de miscigenação, também com a intenção de clareamento da população e com a intenção de nos dispersar, mas, mais uma vez, volto a te dizer, tudo que vem acontecendo a partir da tecnologia e a partir de todas as conquistas do movimento negro nas políticas públicas, que aí eu chamo de geração Marielle, porque a Marielle vem dessa realidade das cotas, né? A Marielle é uma dessas mulheres que fez a faculdade, dessas mulheres negras que fez a faculdade no período das cotas e que sai da faculdade como intelectual, produzindo conhecimento preto, consegue entrar na política e se torna um marco
pra gente, né? Um marco simbólico pra gente. Então, eu sou dessa geração, eu sou da geração que teve ela como espelho, que estava vivendo na mesma faixa etária que ela, né? Com as mesmas inquietações e que teve a oportunidade de vivenciar o crescimento da tecnologia que está permitindo a gente falar aqui agora. Essa tecnologia permitiu com que eu não precisasse nascer dentro do movimento negro para me aproximar dele, né? Essa tecnologia permitiu que eu me conectasse a mulheres negras no mundo inteiro com facilidade, né? Então, o que não era possível antes. Então, eu acho que, paralelo a um processo que é individual e que é pessoal e que envolve as nossas dores, as vivências da nossa família, o que envolve como o racismo nos impacta direto ou indiretamente, envolve o tempo que você leva para despertar e o contato que você vai ter com determinadas pessoas. Então, para mim, um dos marcos muito importantes, eu estudei no Pedro II, que é um colégio extremamente político, então já desde sempre me posicionava politicamente mais à esquerda, né, percebendo as desigualdades sociais, percebendo tudo que esse sistema promove, de mortalidade, de tudo mais, em cima de quem, em cima de que corpos. Quando eu fui para os Estados Unidos, o meu olhar sobre a negritude no Brasil voltou mais tensionado, né, eu voltei mais aguerrida, no sentido de querer luta, né, porque eu percebi como é que a dinâmica lá se dava diferente, e como é que, por conta da dinâmica lá se dar diferente, eles conseguiam mais espaço, por conta de lutarem de uma outra forma. E a partir desse momento, eu começo a me conectar, porque aí a internet já estava se tornando uma realidade mais forte aqui. E foi assim mesmo, amiga, indo, olhando o nome, chamando no WhatsApp, chamando no Google, chamando no Facebook. Fulano, como é que faz para trabalhar nessa ação aí que você vai fazer? Ah, chega aí, irmã, vamos colar aí. Algumas pessoas não, algumas pessoas entram em outras questões que a gente sabe muito bem. Ah, você não é preto o suficiente, né? Infelizmente a gente vive isso. Não podendo viver, porque o nosso país, se a gente for ver, ele é majoritariamente mestiço, né? Então a gente não devia viver, mas a gente vive por conta também de todos esses processos de apagamento histórico, né? Então a gente também vive essas questões. Algumas pessoas não eram tão receptivas, mas muitas foram. E as que foram me dando a mão e abrindo porta e falando: vem aqui, vamos conversar, vem conhecer o coletivo tal, vem conhecer o tal, o tal, o tal. E eu fui conhecendo e fui, deixa eu ser voluntária aqui, deixa eu falar com fulano, enfim, aí fiz um curso na ESPM, graças a uma mulher preta, a Jana Guinon, Legal. que eu até então não conhecia, eu conheci na internet, e essa mulher preta vira para mim e fala assim: não, pretinha, você vai fazer o curso. E até hoje ela me chama de pretinha. Outro dia me deu um coió outro dia desse. É aquela mais velha, bem mais velha mesmo. E aí Jana Guinon falou assim: não, você vai fazer o curso sim. E esse curso ele foi simbólico, ele foi um marco, né, na comunicação. Eu já era de comunicação, porque ele foi um curso de representatividade em marcas na ISPM, né? E o primeiro curso dentro da Escola Superior de Propaganda e Marketing, no Rio de Janeiro, que é uma faculdade extremamente elitista, falando de representatividade, com uma turma preta, com professores pretos, né? Então a gente vivenciou na faculdade coisas que a gente já sabia que aconteceriam, né? Ficaram trocando a gente de sala, uma série de coisas aconteceram, né? Porque a gente estava incomodando, aquela turma preta dentro da ESPM estava incomodando. Tanto é que o curso foi um sucesso e mesmo assim até hoje a gente não vê falar em número 2, sabe, em segundo bloco, em terceiro bloco. É sempre aquela coisa meio, agora pegam a nossa imagem, colocam nas propagandas da faculdade, mas efetivamente... Exatamente, mas efetivamente trazer a nossa narrativa como naquele curso, em que todos os docentes eram pretos, a gente não tem visto mais. Então por isso que a gente dorme de olho aberto, né, Aira? Porque o tempo inteiro conquista e retrocesso, né? A gente conquistou muito nesse período de governo de esquerda no sentido das políticas públicas, do Estatuto de Igualdade Racial, das cotas universitárias, né? De uma série de leis, da 10.639, que obriga o ensino da cultura afro-brasileira nas escolas. Tudo isso foram conquistas do período dos governos Dilma e Lula, por conta de muita luta do movimento negro.
Mas que depois disso a gente volta, chega agora em 2020, claro, essas leis estão ainda, não foram, né, não tiveram a ousadia ainda de revogar nenhuma dessas leis, mas tentaram, a gente sabe muito bem que aquele ministro, aquele último ministro da Educação, antes de sair, a última lei dele foi tirar as cotas raciais da pós-graduação. É porque já caiu, mas ele foi o último ato dele antes de deixar o cargo, já dentro do governo Bolsonaro. Então, assim, a gente tem que ficar o tempo inteiro de olho aberto. A gente vive ainda uma realidade em que a população preta periférica ainda está num risco de tudo, né? Que esse risco não é só da violência policial, ele é do saneamento básico, ele é da Covid, que recai mais hoje sobre os corpos pretos, enfim, do desemprego, né? De tudo, né? Então, a gente não descansa, a gente sabe dos avanços, a gente fica feliz com a representatividade que a gente está começando a conquistar, mas até então, pelo que eu vejo, essa representatividade, ela requer a nossa atenção, porque ainda é uma representatividade midiática, para dar conta de uma demanda de mercado que a gente passou a gerar enquanto população negra, que está se informando pela internet, né, que viveu Marielle, como eu falei, como marco simbólico. Essa população preta está na rede social e tem a geração que já veio depois da gente, que é mais nova que a gente, já nasceu com isso tudo tendo sido conquistado e que não quer dar um passo atrás. Então, para dar conta dessa geração e da nossa, o mercado está respondendo com representatividade, mas não é só representatividade que a gente quer, né? A gente tem que discutir muita coisa ainda e tem que ficar sempre de olho aberto para a gente não perder o que conquistou. Acho que já falei demais e tem que ver se não tem comentário aí de alguém que vale a pena, sem pergunta. Não, eu estou lendo aqui. Eu acho que assim, é tão necessário te ouvir. A Helena, né? Helena é maravilhosa, Helena é uma grande amiga, mora em São Paulo, é uma mulher antirracista, né? Que usa, assim, dos seus privilégios, reconhece o privilégio de uma mulher branca, mas que usa disso, né, para falar das nossas causas. E aí é tão necessário te ouvir, quando falo de ouvir uma mulher preta, e a gente ainda tão subjugada, e como você falou, principalmente nesse mês, nos usam muito mais como slogan, eu vou ter uma pauta aqui, quero te chamar. Mas que bom que nós podemos falar agora, mas por que a gente não pode falar o ano inteiro? Porque a gente tem voz, a gente tem luta o ano inteiro. E aí, quando chamam também uma mulher, né, como você, a gente chama a Thalita e tantas outras mulheres da nossa rede, é para entender que nós somos diversas. Porque eu falar, não, a Catiuxa Vatuzzi, quem é? Entendeu? É quando fala, nossa, eu sou pós-graduanda, e fala de um jeito que a gente não está querendo mostrar meritocracia ou se esforce que você vai conseguir. Pelo contrário, você está dando a base e mostrando, né, que toda essa história que constrói hoje quem é você veio da luta da tua mãe, veio da luta do teu avô, e de um avô que não pensava só nele, né, que pensava na vida inteira. Então, é super necessário te ouvir. E a gente está no tempo ainda. Aí dentro desse movimento que você falou, que você foi entrando, se conectando com tantas outras pessoas, aonde nasce o Pretaria, aonde nasce essa mulher que hoje, a gente pode falar depois de alguns negócios que você acompanha. Um dos bem mais sucedidos que eu acho que a gente tem que citar, né? No meio de uma pandemia, nasce o Clubinho Preto, e por trás do Clubinho Preto tem você. Né? Porque hoje o Clubinho Preto nasceu no auge, né, da pandemia, e eu fiquei assim, caramba, vai dar certo. E é um dos negócios afroempreendedores que mais tem dado certo, e você é responsável pela comunicação. E muitas vezes a gente, eu quero alguém para comunicar, alguém para fazer a comunicação da minha rede, e a gente sempre dá nosso dinheiro, a gente quer representatividade, mas na hora de pagar, a gente não paga para a mulher. É isso. Não paga para mulher, você não representa. A Josefinas também é esse canal, né, essa rede onde eu quero olhar, eu quero contratar uma mulher, eu vou procurar lá. Eu não vou procurar entre os homens brancos, porque tem essa mulher lá, entendeu? Tem essa mulher diversa e capaz lá. Então, assim, como você entrou nos movimentos, mas como chega essa mulher que cofunda o Pretaria, e depois o trabalho de preto também, que foi uma das coisas que mais deram certo, que nos conectou nessa pandemia tão doida. Como começa tudo isso?
Começou com uma empresa privada, você teve essa boa aceitação da Não, empresa? eu tenho uma empresa, né, mas a empresa está até parada por conta da pandemia e tudo mais, muita coisa aconteceu, né, como todo mundo, afetou todo mundo, mas assim, começando dessa história aí, primeiro é preciso entender a personalidade da pessoa, como eu falei, estudei no colégio Pedro II, e que era um colégio politizado, e eu sempre me envolvi com as questões políticas e tudo mais, né? Sempre me envolvi, fui para protesto, fui para passeata, só que ainda não estava muito latente em mim a questão racial, até porque eu estava num ambiente muito branco, onde eu era sempre uma e mais uma pessoa no máximo de pessoas negras, né? Tinham sempre uma turma de 30, que sempre tinham 2, no máximo 3 alunos negros, e que na maioria das vezes estavam tentando se esconder para ninguém perceber. Né? Vamos ficar quietinho aqui para a gente se garantir aqui dentro e ficar tudo bem, né? Mas assim, a minha mãe sempre foi uma pessoa de muita luta, né? De ir para cima, sabe, de discutir e tudo mais. E todos os episódios que eu vi a minha vida inteira acontecendo de racismo, tanto comigo, com ela, enfim, situações estranhas que a gente vivenciava corriqueiramente na Zona Sul do Rio de Janeiro, eu sempre vi ela muito aguerrida, no sentido da fala, do posicionamento e tudo mais. Isso vai entrando na gente pelo exemplo, né? Não tem como desvencilhar. E fazia parte da minha natureza, talvez por conta desse avô, dessa mãe e dessa escola que eu pude estudar. Desde sempre eu estava produzindo coisas, desde sempre. Então isso é da minha natureza. Então tinha, vai ter um coral, eu cantava no coral, eu já começava a produzir o coral. Então essa pessoa já estava dentro de mim. Então, quando isso se conecta a uma questão pessoal minha, que era de autodescoberta, de autoconhecimento, que eu vinha buscando, inclusive no campo religioso, esse processo todo meu de busca, ele vai para todos os lados, sabe? Ele vai para afetividade, a questão racial, para mim, ela é referente a tudo, sabe? Porque é quem a gente é, né? É basicamente quem a gente é. Então, quando eu começo a me conectar a essas mulheres e começo a assumir essa responsabilidade na luta étnico-racial, porque para mim eu falo étnico-racial, porque para mim a gente tem que colocar os indígenas no bolo, né, dessa luta. Essa luta não é só preta, essa é uma luta indígena e afrocêntrica, né? Para mim é isso. E aí, quando eu começo a entrar nesse processo de entendimento do que acontece, não só aqui, como no mundo inteiro, né? De como é que foi esse processo civilizatório europeu, como é que se dá a formação das colônias e tudo mais, eu direciono e canalizo toda essa energia que é minha, de produção, de realização, de fazer, de tudo mais, para essa pauta, essa causa e tudo mais, que passa a ser minha causa de vida. Então, o Pretaria, ele surge desse curso que eu comentei, porque eu e a Amália, a gente é da comunicação, e a gente se conheceu nesse curso, e quando terminou o curso, mais uma vez, essa coisa de ser realizadora. E aí, o que a gente vai fazer com todo esse conhecimento que a gente teve a oportunidade de aprender aqui no curso, né? E eu com um compromisso ainda maior, porque fui bolsista, como eu falei, na época, eu não tinha condição de pagar o curso, nunca tive condição de estudar na ESPM, e por conta da Jana, uma mulher negra, do movimento negro, uma atriz, pedagoga e tudo mais, eu pude acessar esse espaço. Então eu tinha que devolver para a comunidade, né? Eu tinha que devolver esse curso para quem me ajudou e já pensar em quem vai ser a próxima pessoa que eu vou devolver o que ela fez por mim, né? Então, nesse lance de realização, eu já saí de lá, gente, vamos abrir um coletivo, vamos fazer, vamos acontecer. Aí criei um grupo no WhatsApp, aí pronto, aí já começou, e aí a Amália veio junto, e aí a gente firmou, e o Pretaria tá aí, né? Aí veio decisão de nome e tudo mais. A gente, como as duas são de comunicação, a gente pautou os pilares do Pretaria na comunicação antirracista, né? Interseccional e cidadã, que é essa comunicação que conta outras narrativas, né? Outro dia desse eu vi não vou lembrar o nome dele, ele é um desses jovens aí que está super em alta, junto do René Silva, né, que tem sido extremamente importante para essa comunicação antirracista, para essa comunicação periférica. Sei quem é, não estou lembrando dele. Pois é. E aí eles atuam juntos e ele é central nessas discussões. E eu estou participando de uma aceleração da FRJ para projeto social,
e ele estava falando lá, e ele usou um termo que me chamou muita atenção, porque a gente sempre fala do tráfico de drogas, né? O tráfico de drogas, né? Vem nas matérias, nos jornais que a gente assiste, Jornal Nacional, né? RJTV, toda hora aquela coisa, favela, o tráfico de drogas, não sei o quê. E ele usou o termo varejo das drogas. E a gente que trabalha com comunicação faz toda a diferença entre usar tráfico de drogas e varejo de drogas, sabe? E isso é contra a narrativa, isso é fazer você parar para pensar, porque assim, é um mercado vivo que existe, que circula moeda, que faz tudo que faz, né? Se não fosse de fato parte do sistema, não existiria. Sim. Né? A gente precisa ter esse olhar crítico e a gente precisa entender por que dessa guerra policial em cima desse tipo de comércio. A questão não é o usuário, a questão não é quem se vicia, a questão é o racismo estrutural, né? A questão é a necropolítica, quem são os corpos, né, que servem a essa ordem do dia de extermínio, né, de uma população específica, que é o jovem negro, principalmente, né, que é principalmente o homem negro na faixa etária dos 18 aos 30 anos, que é o que mais morre nesses confrontos policiais, seja do lado da polícia, seja do lado do bandido, né? Do lado de quem está ali no lugar do traficante. Então, assim, quando ele fala isso, ele te choca num primeiro momento. Porque você não vai estranhar se alguém falar o varejo do eletrodoméstico, o varejo da carne, o varejo, né? Mas quando fala o varejo das drogas, você se choca. E aí você para pensar, gente, quantos milhões de dólares isso fatura por ano, quantos bilhões de dólares isso movimenta ao redor do mundo. As pessoas usam, as pessoas compram, sabe? É preciso analisar essas questões. Se a gente for bem assim, bem grosseira, né? Bem superficial, falando, né? A gente taxa, né, o tráfico de drogas, né? Nesse novo termo varejo, mas botando o termo ainda popular, o tráfico de drogas, a gente taxa o homem preto, né? Como aquele perfil padrão do traficante. Mas ainda assim, nesse meio do varejo, esse dinheiro não está indo para esse homem. Claro que não. É pela bucha que está ali na comunidade, claro, né, sendo alvo. Assim como a sua percepção é perfeita, porque assim como em todos os outros segmentos. Aonde está o homem preto, por exemplo, no varejo de eletrodomésticos? É aquele vendedor de loja, de rua, que ganha no máximo R$1.000 por mês, R$1.500, né? Ou ele é o cara da limpeza da loja. É esse o lugar que sobra para o homem preto. O homem preto não é o empreendedor que está lá atrás, no meio de produção, né? Comprando da China esses eletrodomésticos, recebendo os containers para revender nas Casas Bahia da vida, nas não sei o quê. Não é esse o lugar do homem preto. Então, por conta de eu já ter essa verve empreendedora, por isso que eu tive a necessidade também de ter um outro movimento que tratasse dessa questão do empreendedorismo. E também por eu ter tido essa vivência nos Estados Unidos, de entender como que a autonomia financeira faz diferença na luta antirracista lá. A gente viu recentemente com o episódio do George Floyd, né, e com esses episódios marcantes desse ano, que só são marcantes porque tem a internet, né, por isso que eu acho que a internet é tão central nessa mudança toda, nessa transformação toda, porque aí eles alcançaram o mundo, esses episódios, porque esses episódios são corriqueiros, aqui e lá, né? As brigas de gangue lá sempre aconteceram, pessoas pretas sempre foram mortas pelos policiais brancos, e aqui é preto contra preto, um matando o outro. Por isso que eu estava dizendo antes da perversidade e de uma coisa muito específica do que acontece no Brasil, né? Mas, enfim, usando esse exemplo de lá, como é que a autonomia financeira faz diferença, que você vê que a NBA, os jogadores do nível da NBA, que são jogadores milionários e com consciência racial, que a gente ainda não alcançou isso no Brasil, os pretos que ascenderam socialmente, economicamente, por conta dos esportes ou por conta da música, poucos são os que já despertaram e que têm consciência racial. Lá não. Né? Por conta dessa outra experiência histórica lá, e por conta dessa existência hoje, deles chegarem em 2020 com uma população muito grande, muito fortalecida,
economicamente ativa e com autonomia financeira, eles conseguem promover ações como essa do Black Lives Matter, como o Fair Fight, que ajudou nos votos do Biden, né, que é daquela deputada americana negra. Então, assim, eles já começam a se mobilizar em organizações que têm dinheiro, que têm condição financeira de se estruturar para disputar espaço de poder com o sistema que a gente vive. O sistema que a gente vive, o dinheiro é central, né? Então, por isso a minha mobilidade, a minha motivação em ter também um grupo que tratasse do afroempreendedorismo, sabe? Aí nasce, desculpa, né? Eu quero muito te ouvir mais. Temos 10 minutos, tá? Não, aí nasce primeiro... Primeiro Black Working, muito inspirada no movimento Black Money, né, da Nina Silva e do Alan Soares, onde a gente também teve a oportunidade de se conhecer, e que é mais um desses coletivos e movimentos em que a gente se conecta, né, a gente está em diversos pequenos grupos e ao mesmo tempo num grande grupo, né, tentando se articular de alguma forma, mas assim, o Brasil é territorialmente enorme, né, e com demandas extremamente específicas. Dentro do próprio território da cidade do Rio de Janeiro, você é uma pessoa que entendeu o território de uma forma muito importante, tanto que você tem hoje um espaço dentro da Zona Oeste do Rio de Janeiro que era uma região totalmente esquecida, né, por ações e movimentações e tudo mais, por questões óbvias, por questões de falta de transporte, por estar numa área mais isolada da cidade, por questões óbvias, né? Mas assim, a gente... quando começa a mergulhar nessas questões e entender que a gente tem diversas frentes de luta, né? A gente não pode, vou pegar aqui a comunicação e vou dar conta. Não dá conta, você vai pegar a comunicação dentro de um recorte e dentro de uma territorialidade, né? A questão do território é muito importante. Então, a mesma coisa acontece com as Josefinas. Você vai pegar a questão do empoderamento dessas mulheres periféricas dentro de um contexto territorial. Né? Não dá para a gente abraçar tudo, a gente tem pouco braço, somos poucas, mas temos essa alma realizadora, temos esses incômodos e essas inquietudes nossas que fazem a gente, e temos a nossa natureza também, que eu acredito sejam do nosso contínuo ancestral, né? Que fazem a gente transformar tudo isso em realização. E aí você realiza o Josefinas daí, eu vou realizando aqui o que eu posso fazer com a malha lá no Pretaria e no trabalho de preto, e a gente se conecta nos nossos pequenos grupos, né, fazendo uma rede maior. Porque na hora que o calo aperta e que a gente precisa do nosso grupo, um grupo precisa do outro grupo, tá todo mundo junto, né? E essa é uma percepção que a gente precisa ter cada vez mais, que a gente precisa estar em rede, né? Olha como é que faz diferença numa eleição, por exemplo, e olha como é que impacta na nossa vida quem a gente vai escolher para gerir a cidade, para gerir o estado, para gerir o país. Então, a gente precisa se organizar de fato e ter pessoas que a gente vai definir. Esse é o nosso candidato aqui, a gente tem que chegar nesse nível de organização, para a gente não se ver mais em risco de ter que estar lutando pelas mesmas coisas. Porque senão é o que eu falo e que a gente está falando aqui desde que começou, dessa perversidade do Brasil, de você a todo momento ter que lutar pela mesma coisa. A todo momento você tem que explicar o que é racismo, a todo momento você tem que dizer que racismo existe. Isso tudo faz com que a gente se desgaste muito mais. A energia que a gente precisaria estar canalizando para estar realizando, a gente ainda está explicando o que é racismo, de novo, mais uma vez, sabe? A gente está ainda enfrentando episódio de motoboy que vai entregar um negócio e a mulher não quer receber porque é negro. Cada vez que a gente se mobiliza por esse tipo de episódio, eles conseguem descanalizar a nossa energia, a nossa potência de realizar lugares e espaços onde o nosso povo possa exercer a sua existência em plenitude. O Josefinas é um espaço para que as mulheres possam exercer a sua existência em plenitude. O trabalho de preto é para que os negros entendam que eles precisam de autonomia financeira e precisam existir em plenitude, sabe? E isso passa por vida digna, isso passa por autonomia financeira, isso passa por a gente estar organizado e entender a importância da gente estar em rede. Né? Isso é maravilhoso. Eu lembro que quando assim, o Black Work já existia, você fez um evento gigantesco, só não foi maior por conta, né, daquela chuva no centro do Rio. E aí a gente entra no auge de uma pandemia, onde a gente, eu acho, né, eu posso dizer assim, e você também com certeza, que a gente foi, né, mais impactado
Porque a gente tem essa questão do afeto de se abraçar para se proteger, de estar em roda. Então, o Povo Preto ele foi um dos que mais sentiu emocionalmente. E quando a gente está com o nosso emocional abalado, tudo abala. E aí, quando você vem com essa proposta de criar uma collab, tem 5 minutinhos, amiga. Quando você vem com essa proposta de criar uma collab, é incrível porque você conectou, né, pessoas. Como você falou, eu estou aqui, né, eu estou na Zona Oeste tentando conectar mulheres. E aí, mais ou menos, eu falo, não boto só mulheres negras, boto periférica, porque a gente sabe que o recorte maior é de mulheres negras, mas nós temos toda essa questão ainda da mobilidade, da desigualdade, enfim, né, sabendo que o nosso recorte maior, nossa fala maior é sempre a raça primeiro. E aí, quando você vem com a collab e reúne tanta gente, tanta potência, eu acho que ainda sim, se fosse um grupo, vamos só nos reunir, já seria tudo para esse ano, tudo, porque a Sim. gente ficou muito abalado, né? Muito abalado. E você fala um pouquinho desse grupo, só para resumir, que eu acho que todo mundo tem que conhecer. É @trabalho de preto, gente, procura. E aí, como surgiu isso? Como veio essa ideia, fervilhou essa ideia em você? Então, o Black Working foi muito por conta disso, de eu pensar nessa questão da autonomia financeira. Aí eu queria, naquele primeiro momento, me colar ao movimento Black Money, ser um dos braços do movimento Black Money. Só que aí o movimento Black Money está se encaminhando para outras coisas. E eu resolvi seguir com o grupo, porque eu acho importante a gente ter essa rede de contato, de troca de conhecimento, de troca de afeto, porque a gente faz as coisas de forma diferente, né? E aí, depois de um tempo, eu já estava incomodada com essa questão do inglês. Eu acho que a gente precisou passar por esse processo de falar do Black Money, justamente porque os afro-americanos já tinham avançado nessa discussão, né? Mas eu acho que agora a gente pode começar a traduzir as nossas coisas para o português e falar a nossa língua para ficar mais acessível, inclusive para os nossos irmãos de periferia, para que eles se vejam também nesse espaço. Se eu começo a falar muito Black Money, Black Market, Black Working e tudo mais, eu começo a me distanciar um pouco desses irmãos. Não que eles não saibam inglês, muitos podem saber, mas muitos podem não saber. Então, nessa intenção de me aproximar também dos nossos que estão, principalmente nesse cenário de pandemia, nesse cenário de antes da pandemia, de precarização do trabalho, dos nossos que estão empreendendo por necessidade, por urgência, né? Então, para me aproximar deles, eu falei, não, vamos colocar em português, reposicionar esse projeto, né? E abraçar mais gente, fazer com que mais gente se sinta pertencente, né? E aí eu tive assim, aí é aquele lance, né, amiga? A gente joga no universo e as coisas começam a acontecer. Eu já estava conectada a vocês, mulheres negras incríveis que, como eu, têm essa potência realizadora, que têm essa inquietude, como eu venho falando. E aí, essa coisa de você pedir ajuda a uma, pedir ajuda a outra, ter essa rede já acontecendo, né? E as pessoas irem chegando, se sentirem acolhidas, se sentirem abraçadas. Com a pandemia, o que aconteceu? Tudo que seria no presencial foi para o digital, né? Por uma questão de necessidade. E por uma questão assim, não sei o que fazer. E aí, nessa de não sei o que fazer, muitas horas dentro de casa, em frente ao computador, falei, gente, vamos embora realizar reuniões para a gente dialogar sobre o que fazer. Já que ninguém sabe o que fazer, vamos realizar reuniões virtuais para falar do que a gente vai fazer. No momento que ninguém sabe o que fazer. Então, foi uma forma que eu consegui manter o projeto aquecido e continuar realizando as coisas, né? E aí, contando com gente como você, era dar uma oficina para o povo animar, para o povo aprender um conhecimento novo, aproveitar esse momento, né? Para quem estava com acesso à internet e podia se conectar. Então, aconteceram oficinas incríveis, como a sua, de Design Thinking, mais um Design Thinking afrocentrado, maravilhoso, que inclusive eu acho que esse Design Thinking tem que virar um curso. Eu te falei isso naquele dia, ficou todo mundo extremamente impactado, foi incrível, e assim tem sido todas as ações, porque a gente faz a partir de um outro lugar, a gente faz a partir da gente, a gente é espelho nosso, né? Por Mesmo isso, que... assim, só dando um corte, eu te admiro tanto, porque você é essa mobilizadora, né, essa incentivadora, e às vezes nem sabe, né? Você tem feito tantas coisas e dado tanta voz, porque nesse momento foi também a minha primeira oficina online. E eu fiquei muito insegura. Eu acho que nesse dia, né, eu estava até procurando outra pessoa que não estava me sentindo bem. Eu acho que parte disso também foi psicossomático, né? Da gente se boicotar. Desafiar. A mulher negra, eu não sou capaz, porque muitas vezes essa oportunidade, essa voz
esse, nossa, eu sou inteligente, me foi negado. Então, quando você me convida, e aí uma outra coisa que tem que pontuar, né? Você é super séria, né, no que faz, não, irmão, vamos lá, porque a gente falou, é a primeira oficina. Então, quando me vem todo esse retorno, retornos que eu nem sabia, retorno que eu tive no mercado de preto também, através do Douglas, isso também me fortalece a seguir. Então, há coisas, né, que a gente no dia a dia da correria, você nos seus trabalhos e eu no meu, eu não consigo falar. Mas é uma eterna gratidão de pedir todos os dias, né, força a você, de muitas vezes eu estar distante, porque como você falou, eu estou aqui num território com várias demandas e você no seu, mas é algo que eu vou ser eternamente grata a ti, porque nesse momento eu me senti incapaz. E aí quando você força, não vamos fazer, e eu vejo todo esse retorno, eu falei, nossa, eu realmente, eu sou uma mulher capaz. Estamos nos últimos minutinhos, Thalita vai entrar daqui a pouco. Qual a mensagem? Não, vai ter que ser numa palavra, eu vou ter que fazer outra live com você. Qual a mensagem que você deixa para todo mundo, para todas as mulheres pretas, donas do seu negócio, para todos os homens? Qual a mensagem que você deixa hoje, amiga? Olha, amiga, eu acho que a gente tem que fazer mais pelo outro do que pela gente. O budismo é muito sobre isso. Eu me tornei budista nesse processo todo de autoconhecimento. E ele ensina pra gente o seguinte, é no espelho que a gente se cura. Aquilo que a gente vê no outro é o que está na gente, sabe? Então, é batalhando sempre para que o outro brilhe, que eu sei que eu vou brilhar. Então, o brilho do outro nunca pode incomodar a gente, ao contrário, porque se o outro estiver brilhando é porque a gente está brilhando também, sabe? Então, é seguir por aí, entender que a vida é muito curta e que a gente tem que fazer aquilo que faz a gente arrepiar. A sua fala me fez arrepiar, a fala do Douglas naquele dia, quando ele disse que te ouviu, e ele sai de 2 clientes no início da pandemia e termina a pandemia com 10. Isso significa um homem preto, periférico, pai de família, significa dignidade para essa casa e para essa família, isso me faz arrepiar. Eu não sei muito bem porque que eu estou fazendo, mas eu vou fazendo. A ancestralidade guia nossos passos, né? Então é isso, amiga, que a gente tenha saúde, que a gente possa seguir, que a gente não se perca no caminho, né? E que deixe o brilho do outro vir, que é porque a gente está brilhando também. E essa mulher que é responsável, né, pela comunicação do Clubinho Preto e de outras redes, né? A gente te encontra onde? Eu quero contratar a Catiuxa Vatuzzi. É onde que eu te comunico, te contacto? Como eu faço? Olha, o povo me contrata tudo no in-off, porque eu não sou de divulgar meu trabalho, mas as pessoas que têm contato comigo sabem que eu trabalho com comunicação antirracista e trabalho com construção de marcas antirracistas. Então, esse foi meu trabalho no Clubinho Preto, né? Construir uma marca antirracista. Eu tenho muito orgulho do Clubinho, principalmente pelo propósito da marca, e é isso que me move mesmo naquilo que eu faço para o meu viver hoje, né? Poder trabalhar com marcas que tenham como propósito impactar numa comunicação antirracista. Então, me acha no Instagram, Preta Comunicóloga, e manda direct, que aí a gente conversa. Maravilha. Amiga, eu vou encerrar, eu quero essa live salva, pelo amor. Obrigada por tudo, tá? Desculpa as falhas, obrigada por tudo. Nada, eu que agradeço. Vocês agora, pega uma cerveja, pega um biscoitinho, uma pipoca e vem ver agora a Thalita Peixoto. Um beijo. Beijo. Beijo pra Thalita também que vai entrar aí. Tchau. Tchau.